Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma aula hoje. Só que hoje será de produção de texto. Então, peguem o livro de vocês, lápis, borracha e todo o material necessário para acompanhar a explicação dessa aula. Bom, nós vamos começar então a resolução da nossa atividade a partir da página 27 e vamos até a página 30. Então, prestem bastante atenção. Na página 27, pede para que a gente leia um poema de Paulo Leminski, A Lua no Cinema. A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a lua insiste. Amanheça, por favor. Vocês sabem quem é Paulo Leminski? Paulo Leminski nasceu em 1944 e faleceu em 1989. Ele nasceu em Curitiba. Foi poeta, tradutor, ensaísta e letrista de canções. Sua poesia é marcada pela coloquialidade, pelo humor e pelo experimentalismo estético dos anos 1970. Sua obra influenciou e ainda tem influenciado muitos poetas brasileiros. As obras do poeta, publicadas em vida, foram reunidas na edição Toda a Poesia, da editora Companhia das Letras. Para quem não conhece Paulo Leminski, é interessante, eu aconselho, que vocês pesquisem um pouco mais sobre ele e leiam um pouco mais as poesias dele. Vocês vão gostar bastante. É um pouco diferente, porque, como já foi dito, é um pouco marcada, na verdade, é bastante marcada, pelo experimentalismo estético dos anos de 1970, que foi uma década bastante revolucionária e inovadora. Primeira questão. O poema narra uma pequena história cuja personagem central é a Lua. Letra A. Que tipo de filme a Lua foi ver? Marque a resposta. E aí? Foi uma comédia pastelão? Uma aventura aterrorizante? Um drama romântico ou suspense policial? O que vem a ser uma comédia pastelão? Comédia pastelão é aquelas comédias que são bem mais leves, aquelas que o humor dela é como se a gente chamasse assim de um humor mais besta, tá? E aí, qual a resposta de vocês? A resposta correta é um drama romântico. Então, a Lua foi ver um drama romântico. B. Qual o sentido da palavra engraçado na primeira estrofe do poema? Marque a resposta. E aí, qual o sentido? Humorístico, diferente, divertido ou crítico? A resposta certa é diferente. Muito bem, eu sei que vocês acertaram. Vocês são ótimos alunos. Segunda questão. A lua e a estrela são personificadas no poema, pois têm ações e sentimentos que são próprios de seres humanos, e não de astros. Letra A. Identifique essas ações e sentimentos. E aí, quais foram as ações e sentimentos personificados pela lua e pela estrela? Bom, a lua vai ao cinema, fica triste e fala. Já a estrela não tinha namorado, como se fosse uma pessoa. B. Qual o nome da figura de linguagem que designa o tratamento dado à lua e à estrela? Ou seja, qual a figura de linguagem que é responsável por atribuir qualidades e personalidades humanas a seres inanimados?
como no caso a lua e a estrela. O nome dessa figura de linguagem é personificação ou prosopopeia. Então, a figura de linguagem responsável por atribuir qualidades e características humanas a seres inanimados se chama personificação, ou ainda também pode ser chamada de prosopopeia. Terceira questão. O poema é bastante musical, e isso se deve ao emprego de alguns recursos como métrica, ritmo e rimas. A métrica de um poema é dada pelo número de sílabas poéticas de cada verso. Leia a seguir o box. Como contar as sílabas poéticas de um verso? Faça a escansão de mais alguns versos e responda: que métrica predomina no poema A Lua no Cinema? Bom, vai predominar, Predominam aí os versos de 7 sílabas poéticas, que são chamados, no caso aí, de redondilha maior. Mas também há alguns versos de 6 sílabas poéticas, que são os hexassílabos. Mas como é que a gente conta então as sílabas poéticas de um verso? Bora lá, se você ficou com dúvida na questão anterior, preste bastante atenção agora. Antes de ser escrita para ser lida, a poesia era cantada ou declamada para ser ouvida. Assim, dada a origem oral da poesia, a métrica dos versos está relacionada com o modo de falar, cantar o poema. E quando falamos, é como uma elisão, isto é, a supressão de algumas vogais átonas no final das palavras. Escandir, ou fazer a escansão, de um verso é contar o número de sílabas poéticas que ele apresenta. Na escansão, as vogais átonas do final de uma palavra e do começo de outra se juntam. Além disso, a contagem é feita até a última sílaba tônica do verso. Veja a diferença entre a contagem de sílabas gramaticais de um verso e a contagem de suas sílabas poéticas. Em cima, foi feita a divisão silábica das palavras, Ou seja, a divisão gramatical. Temos então aí 10 sílabas gramaticais, porque nós estamos dividindo, fazendo a separação de acordo com o som apresentado. Já na parte de baixo, nós temos aí a escansão, ou as sílabas poéticas. Passava um filme engraçado, nas sílabas gramaticais são 10. Já na separação das sílabas poéticas, esse mesmo verso vai apresentar 7 sílabas poéticas. E como é que eu conto? Eu não vou agora pelo modo como eu falo, no sentido de divisão gramatical. Eu vou agora contar o som. Olhem só. Passava um filme. Entre vá e eu vou ter apenas uma única sílaba poética, porque o A é uma vogal átona, ou a vogal mais tônica, e o U é uma vogal átona. Então, a gente vai unir essas duas vogais aí. Então, o que é que eu indico para vocês? Sempre que vocês virem duas vogais em sílabas poéticas, na hora de fazer a escansão, a letra final de uma palavra for vogal e a inicial da palavra seguinte também for vogal, considere então ali uma única sílaba, tá? O mesmo vai ocorrer em me, de filme, e em, de engraçado. Como são duas vogais, seguintes aí, o E final de uma palavra e o E inicial de outro, nós vamos considerar somente aí também uma única sílaba. Então, no total, nós temos 7 sílabas poéticas. Mas, professora, por que o dó não é considerado de sílaba poética? Não é só o dó, tá bom, minha gente? Nós vamos ter a sílaba poética só até a última sílaba tônica, tá?
a última sílaba tônica do verso. No caso aí, a sílaba tônica é o Sá e não o Dó. Se Dó fosse uma sílaba tônica, aí sim nós teríamos 8 sílabas. Como ele não é, nós só temos 7. Quarta questão. O ritmo de um verso é construído pela sequência de sílabas tônicas, que são as sílabas mais fortes, e átonas, que são as sílabas mais fracas. Veja o ritmo dos 2 primeiros versos do poema. A lua foi ao cinema. Olhem só, né? Passava um filme engraçado. Observaram aí com bastante atenção? Note que o ritmo desses versos é construído com a tonicidade recaindo sobre a segunda e a sétima sílaba poética. Examine os versos da última estrofe do poema e verifique se eles seguem o mesmo ritmo ou se sofrem variações. Vocês podem estar voltando ou podem estar dando uma pausa no vídeo verificando no livro de vocês. Bom, elas seguem o mesmo ritmo, com tonicidade na segunda e na sétima sílaba poética. Mas, professora, eu continuo sem entender por que eu não considero a última sílaba ainda. Bom, nós não estamos contando só sílabas, mas sílabas poéticas. No caso, nós vamos parar a contagem das sílabas poéticas na última sílaba tônica de cada verso. Nesse exemplo que a gente está tendo agora, a última sílaba tônica do verso de cima é o Né, e no de baixo é o Sá. Onde tem T, quer dizer que é tônica, e onde tem A, quer dizer que é átona, tá bem? Então, nesses 2 versos, as sílabas tônicas ficam na segunda e na sétima sílaba poética. Notem novamente aqui que nós vamos ter uma elisão, uma contagem de sílaba poética, né? Que vai unir a vogal final de uma palavra que é tônica com a vogal inicial da outra que é átona. A letra A, vai ser sempre tônica, tá bom? Curiosidades sobre poesia e companhia. Você sabia que um verso de 5 sílabas poéticas é chamado de redondilha menor e o de 7 sílabas poéticas é chamado de redondilha maior? Que decassílabo é o nome do verso com 10 sílabas poéticas? As redondilhas surgiram em Portugal no século XII, durante a Idade Média, quando a língua portuguesa ainda estava se formando. Vocês sabiam disso, que a língua portuguesa ainda estava surgindo, estava crescendo lá no século XII? Nós podemos dizer, então, que nós falamos uma língua não tão antiga assim. As redondilhas, você também sabia que as redondilhas são a métrica mais usada nas cantigas de roda, nos repentes, no cordel e até no rap? Você também sabia que o poema Os Lusíadas, de Luís de Camões, apresenta 1.102 estrofes e todas elas com 8 versos decassílabos cada uma? Ou seja, são 8 versos com 10 sílabas poéticas. Quinta questão. As rimas de um poema são as semelhanças sonoras que ocorrem geralmente no final dos versos. Veja como se dão as rimas na primeira estrofe do poema. A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. E nós temos destacado aí e a na palavra cinema, ado na palavra engraçado, e a na palavra estrela e ado na palavra namorado. As rimas ocorrem perfeitamente entre o segundo e o quarto verso da estrofe, ou seja, entre engraçado e namorado.
e entre o primeiro e o terceiro verso ocorre semelhança quanto às vogais, o que também contribui para a sonoridade do poema. Olhem só, cinema e estrela. Tá vendo aí o E e o A grifado? Faça o levantamento de rimas nas outras estrofes do poema e verifique se existem diferenças em relação à primeira estrofe. Então, vocês podem estar dando a pausa no vídeo e voltando ao texto, ou lendo aí no livro de vocês com bastante atenção. Bom, na segunda estrofe, o primeiro verso rima com o segundo e com o quarto. Já na terceira estrofe, o primeiro verso vai rimar com o terceiro e o segundo verso vai rimar com o quarto. Já na quarta estrofe, o primeiro verso rima com o terceiro verso e o segundo verso vai rimar com o quarto verso. Sexta questão. A lua ficou triste ao ver o filme sobre a estrela. Considerando esse sentimento, explique o último verso do poema. Amanheça, por favor. Isso significa que quando amanhece, a lua e a estrela desaparecem. Assim, amanhecendo, supõe-se que a dor da lua também desapareça. Vamos falar agora sobre versos brancos. Nos poemas, não é obrigatório haver rima. Versos que não rimam são chamados de versos brancos ou soltos. Veja um poema em que há emprego desse tipo de verso. Lá em casa, um raio de sol entrou pela janela e clareou o escuro de amarelo. Da chaminé choveu um arco-íris e aquarelou de alegre o que era triste. Pela varanda chegou a luz do dia e revestiu de claro o quanto havia. Chegou do oriente um pôr de sol e salpicou a tarde de ouro em pó. Então, em um poema não é obrigatório haver rima. Quando ela não há, nós dizemos que ela é composta por versos brancos, que também podem ser chamados de versos soltos. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Para casa, vocês vão responder das páginas 31 até a 35. Respondam com bastante capricho e atenção. Se sentirem dificuldade em alguma questão ou ainda sobre alguma coisa do conteúdo, vocês podem estar me procurando no privado, tá bom? Eu fico aguardando vocês. Vocês têm até a próxima terça-feira para me entregar essa atividade. Beijinhos, se cuidem. Não saiam de casa a não ser que seja realmente necessário. Se saírem, usem máscara. E lembrem-se de higienizar sempre as mãos. Em casa, com água e sabão, e na rua com álcool em gel. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.